Meu nome não constava em lugar nenhum, e minha família sabia o motivo. Tudo começou quando precisei de uma segunda via da certidão de nascimento. Fui ao cartório da minha cidade, onde minha família mora desde sempre. Levei meus documentos, sentei e esperei. A atendente digitou meus dados com calma. Depois de alguns segundos, parou. Pediu que eu confirmasse meu nome completo e a data de nascimento. Tentou novamente. Chamou outra funcionária. As duas olharam para a tela em silêncio. Depois chamaram o supervisor. Ele verificou os dados e disse que não havia nenhum registro meu, nem naquele cartório, nem em outro da cidade. Achei que fosse um erro de sistema. Ainda assim, a maneira cuidadosa com que ele falava deixava claro que não era algo comum. Voltei para casa com a sensação estranha de que aquilo não terminaria ali. No mesmo dia, comecei a verificar outros documentos. Meu CPF aparecia como regular, mas todo o histórico começava apenas em 2011. Antes disso, não havia movimentação alguma. O histórico escolar era incompleto. Apenas registros a partir do ensino médio. Nenhuma matrícula do fundamental. Nenhum boletim antigo. Nenhuma transferência. No posto de saúde, não havia prontuário infantil. Nenhuma vacina registrada. Os primeiros atendimentos surgiam apenas quando eu já era adolescente. Procurei os álbuns de fotos da família. Festas, natais, aniversários. Eu aparecia em algumas imagens, mas quase sempre ao fundo, desfocado ou cortado pela borda. Antes dos 12 anos, quase não havia fotos minhas em que fosse possível me identificar com clareza. Perguntei à minha mãe por que não havia registros meus de quando eu era criança. Ela demorou a responder. Disse que houve um problema burocrático na época e que resolveram depois. Falou que não adiantava mexer nisso agora. Insisti. Perguntei o que exatamente tinha sido resolvido. Ela chorou e disse apenas que foi difícil e que fizeram o que acharam melhor. Pesquisei arquivos públicos, notícias antigas, qualquer coisa que explicasse o desaparecimento de tantos registros. Descobri que houve um incêndio na prefeitura que destruiu documentos importantes. O incêndio aconteceu 2 anos depois da data em que meus registros começam a existir novamente. Quando falei com meus pais juntos, meu pai finalmente se pronunciou. Ele parecia cansado, como se estivesse esperando aquele momento há muito tempo. Disse apenas que eu não tinha sumido. Disse que eu tinha sido retirado. Perguntei de onde. Depois de um longo silêncio, ele respondeu: da lista. Nenhum dos dois explicou o que essa lista era. Disseram apenas que eu estava ali agora e que isso deveria ser suficiente. Hoje, oficialmente, eu só existo há pouco mais de uma década. Tudo antes disso é um espaço em branco. Às vezes tenho a sensação de que esse vazio não é um erro, nem uma falha do sistema. É algo mantido assim de propósito, como se em algum momento alguém tivesse decidido que eu não deveria constar e que o fato de eu ainda existir depende apenas de eu não tentar descobrir por quê.